O Banco Mundial projeta uma queda de 5% do PIB aqui no Brasil com a pandemia do coronavírus. O relatório divulgado nesse domingo vê um cenário devastador para as economias da América Latina em 2020 e reitera a importância de se expandir programas sociais nesse momento. E para falar mais sobre as questões econômicas, está conosco, gentilmente nos atendendo, o presidente da Rican Consultoria, economista Ricardo Amorim. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, agora há pouco a gente estava discutindo justamente sobre esses números do banco e os nossos comentaristas até falavam que tem muito chutômetro nessa história porque não se sabe, não se imagina ou pelo menos não se projeta com tanta precisão assim a devastação econômica dessa crise. Você concorda com isso? Bom, em primeiro lugar, qualquer projeção sobre o futuro tem uma dose de possibilidade de erro. Nesse momento, essa dose é muito maior do que o normal. Então, definitivamente, a margem de erro dessa projeção, tanto para cima quanto para baixo, é muito grande. Pode ser que não seja tão grave se a gente conseguir sair mais rapidamente do processo de isolamento social e o mais importante, sem que isso gere um aumento brutal de transmissão da doença e uma eventual volta à quarentena num segundo momento, a queda pode ser muito menor do que isso. E por outro lado, no pior de todos os cenários que eu vejo, que é exatamente esse, a gente queria acelerar o processo de saída, ter um aumento muito grande de transmissão e de mortes, voltar com o sistema de saúde colapsado. Consequência disso ia ser uma quarentena depois, não de várias semanas, mas de vários meses, e o resultado para a economia pode ser ainda bastante pior do que essa projeção do Banco Mundial. Mas se fala depois disso de uma espécie de um plano Marshall. Isso seria possível, claro, comparando de forma muito cautelosa as duas épocas, né? Eu acho que a comparação mais complicada, francamente, não é das duas épocas, é do limite de possibilidade de estímulo que pode ser dado em países que têm uma situação fiscal muito longe da ideal, que é o caso brasileiro. Então, quando a gente fala de plano Marshall, é bom lembrar que quem executou esse plano Marshall, que foram os Estados Unidos, são um país com um grau de confiança muito maior do que o brasileiro e que naquele momento tinham um espaço de um estímulo fiscal que, diga-se de passagem, hoje nem mesmo os próprios americanos têm, quanto mais nós brasileiros, que já saíamos de uma situação fiscal mais limitada. Então, o resumo sim, temos que ter um plano de estímulo muito agressivo, mas também precisamos entender que a nossa capacidade de poder dar esse estímulo, considerando as limitações fiscais brasileiras, não é a mesma que foi, por exemplo, no caso americano no Plano Marshall. Ricardo Amorim, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, Ricardo. Pegando um gancho exatamente nisso, como é que você está vendo essa questão da postura do Congresso aqui, né? Estão tentando jogar o Plano Mansueto fora, que pelo menos tinha ali contrapartidas à ajuda do governo federal, e estão num clima de liberou geral, de gastar como se não houvesse amanhã, porque, claro, o momento exige medidas emergenciais e gastos, inclusive do governo federal, que tem mais bala na agulha nesse momento, mas, por outro lado, não podemos relaxar quanto ao amanhã, quanto ao futuro, que isso vai cobrar um preço lá na frente, né? Eu acho que você levantou dois pontos muito importantes. Eu acho que, em primeiro lugar, é absolutamente inegável que a gente precisa de estímulos agora. Aliás, ao contrário do que dizem alguns, uma das grandes razões da necessidade de se manter sempre as contas públicas ajustadas é exatamente para ter espaço em momentos de necessidade extrema como o atual, para poder atuar de forma muito agressiva. Isso funciona igual uma família, quer dizer, uma família que tem uma reserva consegue lidar melhor numa situação de dificuldade do que uma que não tem. Isso vale para uma empresa, isso vale para um país, funciona igualzinho. Mas você tocou dois outros pontos absolutamente fundamentais. O primeiro deles, isso aqui precisa ser feito de forma coordenada, bem feita, não é simplesmente sair gastando a rodo, por duas razões. O primeiro, há gastos com impactos econômicos muito maiores e impactos sociais muito mais importantes do que outros, então não é simplesmente usar o dinheiro para qualquer coisa, já que o dinheiro tem limite, ele continua tendo limite, a gente precisa usá-lo da melhor maneira possível. E o segundo, isso precisa ser feito de forma não apenas focada, mas de forma controlada, para que não seja uma roubalheira geral. Então, esses dois aspectos são fundamentais
para resolver uma outra questão, porque tudo que a gente está falando sobre esse estímulo é a transição de curto prazo, minimizar a depressão econômica que o Brasil e todos os outros países do mundo vão viver ao longo de 2020. Isso aqui está dado, a única coisa que está em jogo é o grau dessa depressão, e é importante minimizá-lo, porque mais depressão econômica significa mais desemprego, mais dificuldade para todos. Agora, tem uma segunda questão, que é como o país fica depois, e quanto menos cuidadosos nós sejamos no uso do dinheiro agora, pior vai ser a perspectiva para 2021, 2022, 2023. Bom, agora sim, o Congresso tem um papel fundamental nessas decisões, da mesma forma que o Executivo e o Judiciário. Diga-se de passagem, a gente tem que ter decisões que façam sentido vindo dos três poderes. Claro. Ricardo, quem vai te fazer a pergunta agora é o Paulo Matias, nosso comentarista também. Paulo. Ricardo, bom dia. Eu queria fugir um pouco dessa questão econômica e te fazer uma pergunta pessoal, né? Eu acompanho você nas redes sociais, vejo que você sempre publica sobre a evolução do vírus aqui no país, faz as suas análises, eu queria uma opinião sua. O tema é carnaval, tá? Eu fiz um breve estudo aqui que eu queria passar agora para vocês sobre o crescimento do coronavírus e o grande início, né? Dia 26 de fevereiro foi quarta-feira de cinzas, nós tivemos o primeiro caso no Brasil, em São Paulo, um senhor de 61 anos. Na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, nós tivemos 85 casos suspeitos. No sábado, dia 29 de fevereiro e no domingo, dia 1º de março, nós tivemos 160 blocos de carnaval aqui na cidade de São Paulo, com centenas de milhares de pessoas, shows com Anitta, Daniela Mercury, Preta Gil, enfim, e mais no dia 91 casos no sábado especificamente, totalizando aí quase 200 casos suspeitos aqui na cidade de São Paulo. Minha pergunta é, na sua avaliação, você acha que o Carnaval de São Paulo pode ter sido o grande vetor aí de disseminação do vírus aqui na cidade, visto que é o maior evento e o seu tamanho é inegável? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não fazer julgamentos hoje com informações de que quem estava tomando as decisões no momento não tinham. Então, é uma certa tendência de ficar fácil a gente criticar decisões erradas que foram tomadas anteriormente, porque hoje é muito claro que elas foram erradas, porque os dados são conhecidos. Tendo dito isso, eu mesmo, durante o Carnaval, então eu me sinto absolutamente tranquilo para fazer isso, eu mesmo fiz post falando que achava que a gente estava correndo um risco desnecessário no Carnaval. Então, para quem quiser, é só ir atrás das minhas redes sociais, vocês vão encontrar esses posts no Carnaval. Agora, também falando isso, para ser muito franco, naquele momento, a minha maior preocupação sequer era São Paulo. A minha maior preocupação com o Carnaval naquele momento era muito mais o Rio de Janeiro, onde eu acreditava que viria um número maior de turistas estrangeiros, porque é bom lembrar que naquele momento os grandes focos da doença eram a Ásia e a Europa. Então, a minha preocupação era fundamentalmente a vinda de um número grande de turistas europeus, que eu imaginava que isso aqui seria muito pior no Rio do que em São Paulo. E talvez tenha sido, a gente não tem os números exatos para saber o que naquele momento já estava acontecendo de transmissão por brasileiros aqui, o que era de transmissão que estava vindo de fora, tem alguns números, mas não todos. Enfim, então meu ponto com isso tudo é, eu acho sim que nós erramos no Carnaval, acho que em grande medida é muito mais fácil olhar isso de hoje do que naquele momento, mas eu acho que não é só no Carnaval que a gente errou não, a gente errou em um monte de coisa, deixa eu ser um pouco mais específico. Se a gente assumir que a decisão do Carnaval foi um erro, a gente tem que assumir também que o fato que o Brasil não tenha aproveitado aquele momento já para aumentar brutalmente a produção e compra de testes, de máscaras, de ventiladores, tem que estar no mesmo grupo. O que eu quero dizer com isso aqui é, acho que se a gente tivesse, de fato, tomado essas decisões de ter proibido grandes eventos naquele momento, ter possibilitado toda essa parte de teste, de tratamento e também de poder monitorar as pessoas, que é o que os países asiáticos fizeram, a gente não teria necessidade, na sequência, de um processo de isolamento social tão significativo quanto o que nós temos vivido nas últimas semanas. Teria sido ótimo. Agora, a gente não fez isso. Mas acho que muito mais relevante do que a gente não fez lá atrás é o que a gente pode fazer agora, que basicamente é o seguinte: não basta as pessoas ficarem em casa agora. A gente tem que aproveitar o tempo em casa para fortalecer o sistema de saúde, porque toda a lógica de ficar em casa é achata a curva, ganha tempo para em primeiro lugar, ter que tratar
ao mesmo tempo, um número menor de casos, e em segundo, poder ganhar tempo para expandir. Como eu dizia, a gente está fazendo hospital de campanha, está aumentando o número de leitos, está aumentando o número de UTIs, está. Agora, quando eu vejo o que está acontecendo na parte de respiradores, máscaras e principalmente testes, eu fico preocupado. O Brasil não está avançando no ritmo que deveria. Entre os 32 países com maior número de casos confirmados de coronavírus no mundo, o Brasil é o segundo que menos testou gente. O que isso significa? Que a confiabilidade dos dados que nós temos é a pior que tem praticamente no mundo inteiro. E o resultado disso é que a gente está tomando decisões baseadas nos dados que nós temos, mas que são de péssima qualidade e eventualmente vamos tomar decisões erradas. O que significa decisões erradas? Por um lado, o risco é sair da quarentena antes do que deveria, e isso gerar uma necessidade, gerar muito mais caso na frente, fazer com que os hospitais colapsem e necessitar de uma volta da quarentena depois, com um impacto econômico, não só um impacto de vidas, mas um impacto econômico muito pior do que as pessoas estão projetando, e por outro lado o risco contrário, que é ficar muito mais tempo parado, com um impacto econômico negativo desnecessário, simplesmente porque a gente não tem os dados para dizer que já dava para voltar. Então, mais grave para mim é o fato da gente não ter feito lá atrás, é que agora, nas últimas semanas, a gente continua fazendo de forma muito mais lenta do que poderia e deveria. Ricardo Amorim, presidente da Rican Consultoria, economista, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Boa semana de trabalho. Ótima semana para vocês e para todos os ouvintes.